Essa imagem eu creio que a maioria já conheçam, já tenha visto essa imagem. E eu solto a pergunta para vocês: o homem veio ou não do macaco? Então, pessoal, a resposta é não. Já se não segue. Como assim? Todo mundo já ouviu falar que o homem veio do macaco e tal. Não, ele não veio. Por quê? Essa palavra está errada, vir do macaco. O problema é essa estrutura da frase. Vir do macaco, ok? Por quê? O certo é um outro tipo de frase que eu vou falar depois. Então, vir do macaco dá a entender que o chimpanzé, por exemplo, atual, deu origem ao macaco. Não foi isso, gente. O que que aconteceu? O homem, ele tem um ancestral comum ao macaco. O que que é ancestral, Ansé? É assim, eu tenho os descendentes. O que que são os descendentes? É o que vier depois de mim. Então, filho, neto, bisneto, tataraneto. Esses são meus descendentes. E meus antecedentes? É o para trás. Meu avô, meu bisavô, ou minha avó, né? Minha bisavó, meu tataravô, minha tataravó, e por aí vai. Tudo que vier para trás de mim é ascendente, ok? Ou seja, nós somos primos do macaco e não como se fosse filhos, né? Ou netos, ou tataranetos, que for do macaco. Não é assim que funciona. Não é linear, em linha, não, ok? É muito mais diferente do que a gente pensa. Então, o que que aconteceu, né? Um animal, um primata, né? Os primatas são os macacos e os homens. Antigamente vivia na África, provavelmente foi na África, o pessoal tem os estudos mostrando que provavelmente foi na África que o homem surgiu. Tinha aí, né, um primata antigo, que não existe hoje mais, tá extinto há milhões de anos, que ele começou a viver na selva, e um outro grupo, né? Um grupo vivendo na selva africana, onde tem floresta, mata, e um outro grupo começou a ir para a savana, né? Onde tem mais grama, né? Na savana africana, onde tem poucas árvores, árvores pequenas. O que que aconteceu? O grupo que ficou lá na selva, no meio aí das árvores, né? Começou a evolução e foi transformando longos milhões e milhões de anos no que conhecemos hoje como chimpanzé, como gorila, como bonobo, né? São os mais próximos em relação ao macaco, ao humano. E os que começaram a viver na savana deu origem aos hominídeos, que milhões e milhões de anos depois começou a se transformar, né, milhões de anos depois, em hominídeos, que é os homens da caverna, e depois o homem moderno, que é o homem nosso, ok? Então, o que que aconteceu? Nós temos aí um primo distante, muito, 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 muito distante em comum, né? Então, o que que acontece? É como se fosse, sei lá, eu tenho dois irmãos. Os dois irmãos são avós, no caso. Os dois irmãos são avós. Então, esse aqui já tem vários netos, esse aqui tem vários netos. E os netos, gente, eles são primos, só que de longe grau, primo de terceiro grau. Então, é como se tivesse aí uma, como se fosse primos de longo grau mesmo, ok? Então, como que é o esquema? Se ele não é linear, em linha, reto, ele é desse jeito aqui, que está na imagem. Então, como que funciona? O mamífero, ele, ele foi modificando, depois eu vou explicar como que se modifica e como vira uma nova espécie. Ele foi modificando ao longo de milhares de anos e deu origem aí ao que a gente conhece como símios do Novo Mundo. Isso há 50 milhões de anos atrás. Depois, esse mesmo animal ele foi para outro campo e se modificou para o Dryopithecus. Esses nomes não precisa guardar de jeito nenhum, tá? E esse mamífero, né, esse primata, ele se separou, um grupo se transformou em símios do Velho Mundo e um outro grupo se transformou em outro animal que não está aí escrito.
E esse outro animal, ele se separou, um deu origem ao gibão e o outro grupo deu origem a um outro animal que não está mencionado aqui, um outro primata. E esse animal aqui, um deu origem ao orangotango e o outro deu origem ao Rhamapithecus, ok? Que é um primata e um macaco. E esse animal, ele deu origem, um grupo deu origem ao gorila, um outro grupo ao, desculpa, um outro animal que não está mostrado aqui, né? Que não tem o nome dele aqui. E esse outro animal, um deu origem ao chimpanzé e ao bonobo, o bonobo é parecidíssimo com o chimpanzé, e um outro deu origem ao Australopithecus, ok? Que é a história que eu contei. E o Australopithecus deu origem, depois de muitos anos, ao homem moderno. E é muito mais complexo que isso aqui, muito mais detalhado. Isso é só um exemplo. O que acontece? Um grupo ele é separado, um começa a evoluir de uma forma, o outro começa a evoluir de outra forma, e assim vira espécies diferentes. E assim acontece milhões e milhões e milhões de anos. Ok? Uma nova espécie aí vai surgir. Então, quem falou teve dois famosos pesquisadores que explicou como que ocorre essa diferença aí de espécies, né? E um deles foi Lamarck. Lamarck disse o seguinte, né? Ele foi o primeiro a falar sobre isso. Ele disse que se o animal não usa uma característica, ele perde. Por exemplo, se eu vivo num lugar escuro, né? Tem muitos animais que vivem num lugar escuro, caverna, no fundo do oceano. Eles não usam os olhos, então ele vai perder os olhos. Eles não enxergam, então para que vai ter o olho, né? Vai parar de funcionar. Então vai parar de ter olho. Ou se usa demais, aquilo vai crescer, vai se desenvolver, porque está usando demais. Só que isso não é aceito hoje em dia mais. Okay? Depois eu vou explicar direitinho. Então vamos lá. Lamarck deu um exemplo das girafas. Então é como se fosse assim. As girafas têm pescocinho curto. Por que que ela então criou as girafas bem antigamente? Como que criou uma girafa, né, com aquele pescoço gigantesco? O que que aconteceu? A girafa precisaria comer lá no topo da árvore. Então, com o passar dos anos, né, os filhotes das girafas, né, como elas estavam precisando aí, né, aumentar o pescoço, como usavam muito, isso é ideia de Lamarck, tá, gente? Então ela foi crescendo o pescoço, e aí aqueles filhotes foi crescendo também, com um pescoço maior e por aí vai. Então o que que acontece? A girafa, ela precisava comer em um lugar alto, então ela tinha um pescoço aí, né, mais alto, mais comprido, e com isso foi crescendo o pescoço cada vez mais e por aí vai, ok? É isso que eu tô falando aqui, ó. Então, primeiro quadrinho aí, ó. Os ancestrais da girafa tinham pescoços curtos para se alimentarem das folhas da copa das árvores. Os animais tinham que esticar o pescoço. Como ele esticava o pescoço sempre, né? O esforço de esticar fez com que aquele parte do corpo se alongasse, desenvolvesse, ok? E isso foi passando para os descendentes, ok? E hoje a girafa tem pescoço comprido. Só que isso não é aceito hoje em dia, tá? Porque veio Darwin e explicou muito melhor como que funciona, né, uma nova espécie mudar para outra. Que acontece, gente, desde que a vida surgiu na Terra. Então, a vida surgiu na Terra como uma pequena célula, como uma pequena bactéria. Com isso, foi crescendo, desenvolvendo, até chegar à vida que a gente tem. Mas até aí o século XVII, século XVIII, eles acreditavam que a espécie tinha sido criada e ela ficaria assim pro resto da vida, ela não tinha alteração. Então, o leão nasceu, a espécie foi criada leão, então aquilo nunca vai mudar. Só que o leão, ele pode vir a ser extinto, né? O leão, ele pode se transformar em outro tipo de animal a partir de milhões de... Gente, eu estou falando milhões de anos, ok? Não estou falando um ano, não estou falando nada. Então, eu nunca vou ver um leão mudando e surgindo outra espécie. Nunca. Porque isso ocorre em milhões de anos. Milhares e milhões de anos.
bom? Então, quem foi Darwin? Darwin foi um cientista que fez uma viagem aí durante uns 5 anos pelo mundo, de navio, que foi em 1831. 1831 não existia nem avião, nem nada, só navio. Então, ele foi entre os anos de 1831 a 1836, Darwin percorreu em uma boa parte do mundo e fez várias anotações num caderninho chamado de Diário de Bordo. E com essas anotações ele teve várias coisas interessantes, publicou até um livro super famoso chamado de Origem das Espécies, né? Explicando como que ocorre a evolução. Primeiro passo, ele saiu da Inglaterra, que era onde ele vivia, em dezembro de 1831. Da Inglaterra, ele foi para as ilhas aí da África, por exemplo, Ilhas Canárias, Cabo Verde, depois chega no Brasil, em Salvador. Depois ele foi descendo, Rio de Janeiro, Uruguai, Punta Alta, ilhas na Argentina, cruzou aí, né? América, que foi parar do outro lado da América e foi para vários países, várias cidades aí do oeste da América do Sul. Então, ele passou pelo Estreito de Magalhães, né? Cruzou, chegou aí depois em Valparaíso, no Chile. Isso já era em 85, ó, 1835. Depois ele foi aí para o Equador, chegou nas Ilhas Galápagos, aqui, ó. Ilhas Galápagos, gente, é uma ilha pertencente ao Equador, no meio do Pacífico aí. E na Ilha Galápagos foi onde ele fez mais observações. Depois ele foi para o Pacífico, chegou aqui, né, do outro lado, chegou na Austrália, foi em Sydney, foi em vários lugares na Austrália, várias ilhas aí no Índico, até chegar no sul da África do Sul, no Cabo de Boa Esperança, voltou para o Brasil, depois foi de Salvador para Recife e depois voltou para Inglaterra. Então, ele fez esse percurso em 5 anos. Ele fez várias observações durante esses anos. Que observação que ele fez? Por exemplo, nas Ilhas Galápagos, né, que é essa ilha aqui, ó, presta atenção onde está o mouse, ó. Então, na Ilhas Galápagos, porque é um arquipélago, ou seja, arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, tem várias ilhas. Ele percebeu que tinha um animal, uma ave, chamada de tentilhão, ok? Era chamada de tentilhão. O tentilhão, ele era uma ave, só que ele percebeu que em cada ilha tinha um tentilhão diferente. O bico do tentilhão de cada ilha era diferente. Ele ficou curioso, por que, gente? É o mesmo animal, por que o bico deles é tão diferente? Tinha uns que o bico era maior, mais largo, mais grosso, um mais fino. E ele percebeu que o bico, por exemplo, da ave, o bico mais largo, mais grosso da ave em uma ilha, ele percebeu que ele comia umas sementes mais grossas, que precisava quebrar. Um animal, né, a ave que comia numa outra ilha que tinha um bico mais fininho, ele comia, por exemplo, insetos. Ele falou, gente, que interessante. Então, o bico foi modificado pelo que o animal come. Então, ele viu aí, né, que a espécie, né, era muito parecida, igual, na cabeça dele era igual, eram os tentilhões, porém, ele viu aí que o bico deles era diferente. Ou seja, uma única ave era um ancestral comum, né? E como ela foi vivendo numa ilha, a outra, essa mesma ave foi vivendo em outra ilha e por aí vai, com o passar do tempo, essa barreira geográfica que foi existente, ou seja, uma não teve contato mais com a outra, né? Porque eram ilhas diferentes, eles começaram a modificar cada um, e principalmente em relação ao que comia, ok? Então, na mesma história da girafa, o que Darwin e o Wallace falavam? O Wallace era um outro carinha aí que escreveu coisas muito parecidas a Darwin.
Então, ele falou o seguinte, a mesma história da girafa. O que aconteceu? A girafa, ela sofreria seleção natural, porque Darwin explicou que os animais se modificam pela seleção natural. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, existiam girafas de pescoço pequeno. Essa girafa de pescoço pequenininho, o que acontecia? Ela poderia ter um filho, um descendente, que nascesse por algum motivo que ele não soube explicar, depois explicaram, que ele nasceria com um pescoço maior. Beleza, então nasceu uma girafa com pescoço grande. E essa girafa, ela começou a comer muito mais que as outras. Ela ficou muito mais forte, ela ficou reproduziu muito mais do que as outras. E ela foi tendo filhos, e esses filhos foram nascendo com pescoço grande também. Então, as girafas pequenas, de pescoço curto, começou a não comer direito, a ter dificuldade para se alimentar, não se reproduziam, e elas foram morrendo com o partir dos anos. Isso, gente, milhares de anos, tá? Ok? Então, a girafa de pescoço grande começou a sobressair e a nem nascer mais girafas de pescoço pequeno, ok? Então, o animal de pescoço grande, ele foi se adaptando muito melhor. E aquele que nasceu com pescoço grande se deu muito bem, ok? E ele foi se reproduzindo, se alimentando muito mais que os outros. Então, aqui, ó, na população de girafas, havia indivíduos de pescoço curto e outros de pescoço comprido. Os animais com pescoço comprido conseguiam alimento, enquanto os animais com pescoço curto não conseguiam alimento suficiente e morriam. Os animais com pescoço comprido transmitiam essa característica para os descendentes, ou seja, os filhos, né? Isso fez com que predominassem girafas com pescoço comprido na população desses animais. E qual que é a diferença, né, da teoria de Darwin e da teoria de Lamarck? Lamarck, pessoal, falou que o ambiente induz os seres vivos a mudar. Então, por exemplo, se eu não enxergo, se eu não uso meus olhos, porque eu vivo num lugar escuro, como, por exemplo, animais de caverna, eu não enxergo. Lamarck falava isso. Já Darwin, não. Darwin falava o quê? Os indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Então, se um animal, igual a girafa, nasceu com o pescoço longo e ela consegue se alimentar muito melhor que os outros, ela vai se dar muito melhor, vai se reproduzir muito mais, se alimentar muito mais. Lamarck dizia, em um ambiente, uma estrutura do corpo que é muito utilizada tende a se desenvolver. E uma estrutura que não é muito utilizada tende a atrofiar. Então, se eu não uso, por exemplo, os olhos, um animal de caverna, não usa os olhos, ele tende a atrofiar, ou seja, parar de funcionar. E quando ele usa demais, que nem o exemplo da girafa, né, que passou, né, na história de Lamarck, passou a esticar o pescoço para comer melhor e foi crescendo o pescoço, ok? Já Darwin dizia o seguinte: indivíduos com características favoráveis tendem a produzir número maior de descendentes. Ou seja, se a girafa maior, com pescoço maior, ela se alimenta melhor, ela consequentemente vai se reproduzir muito melhor. Que poderão herdar essas características para os filhos. Lamarck dizia: as estruturas resultantes do uso ou do desuso passam para a próxima geração. Ou seja, tudo que eu adquiri aqui nessa vida vai passar para o meu filho, né? Já Darwin não, então, assim, as espécies atuais surgiram de espécies ancestrais, veio para trás, né? Que modificaram ao longo dos anos. Então, o neodarwinismo é o seguinte, é o que eu aceito hoje em dia. E a teoria da evolução, gente, já é comprovada cientificamente. Aí você perguntou, sério, por que então chama teoria? Gente, porque teoria para ciência, para o meio científico, é algo que é concreto, já teve pesquisas, foi estudado, já foi comprovado. Então, sério, por que teoria, então, para o nosso dia a dia, significa algo que eu imagino? Não sei. Mas para a ciência, a teoria é algo que é comprovado. Se não é comprovado, é chamado de hipótese.
Hipótese não é comprovado para ciência. Teoria é comprovado da ciência. Então, nossa, por que então não vira lei? Porque lei, gente, é outra coisa completamente diferente. Porque, gente, lei significa o seguinte: lei é algo geralmente voltado para matemática, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Então, tem a conta lá da gravidade. Então, geralmente, a lei é algo bem concreto, bem matemático, bem exato, ok? Igual existe a lei da evolução, que é tudo se modifica. Agora, a teoria da evolução explica como isso ocorre. É teoria porque vem de algo escrito, sabe? Então, é por isso. Então, neodarwinismo é as teorias de Darwin misturada com que a ciência evoluiu. Ou seja, depois de Darwin, por exemplo, Darwin não conseguiu explicar como que essas características passavam de filhos para os filhos, de pais para os filhos. Aí, alguns poucos anos depois, surgiu Mendel, que é o pai da genética. Então, ele explicou, Mendel, como que essas características passam de pais para filhos. Então, misturou a história, né, a teoria de Darwin com Mendel, a genética, juntou e formou o que a gente conhece como teoria da evolução hoje em dia, chamado de neodarwinismo. Neo é de novo. Então, neodarwinismo é o que a gente aceita hoje em dia. E o que ele quer dizer, né? De acordo com as teorias sintéticas da evolução, a teoria aceita atualmente, para explicar a diversidade, ou seja, a diferença aí dos seres vivos, novas características podem surgir por mutação. Vou explicar aqui que é mutação. Ou seja, por alteração de genes. Mutação, né? É quando o gene, o código genético muda. Isso ocorre quando, por exemplo, um feto está em desenvolvimento. Isso ocorre. Então, o que acontece? Uma espécie, ela sofre mutação, ok? E um novo indivíduo é surgido. Então, por exemplo, o que é uma mutação? Dá um exemplo de mutação. O albinismo. Alguém conhece alguém albino? O que é uma pessoa albina? É a pessoa que ela não tem pigmento nenhum na pele. Ela é É completamente muito branca. branca? Ela é muito branca, ela é quase transparente, vamos dizer assim. E características: cabelo extremamente loiro. Todos os fios, pelos no corpo inteiro são muito loiros. E os olhos são vermelhos. Por que, que o olho é vermelho, gente? Porque a íris, que é a parte colorida do nosso olho, não tem cor nos albinos. E o que, que tem atrás da íris? Vasos sanguíneos. Então, os vasos Sangue. sanguíneos que dá cor aí à íris. Oi. Você falou aí do seu vermelho, é o sangue que fica atrás. Mas é o sangue que fica atrás da íris. Então, por isso que o olho do albino é vermelho. Exemplo de animais albinos, o coelhinho branco dos olhos vermelhos. É um coelho albino. Ou seja, um coelho que sofreu uma mutação e ficou sem cor. Literalmente sem cor. Ok? Então, o coelhinho branco dos olhos Mas vermelhos, por que será que isso acontece? por conta de mutação. O que acontece? Na hora de formar um indivíduo, o DNA modificou ali e deu esse erro.